estamos aqui em segredos. Tudo bem com você? Tudo jóia. Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Gente, eu gosto quando a Deise está aqui no programa porque a gente conversa sobre assuntos tão legais ao mesmo tempo e muita verdade em todas as nossas conversas. Quando a gente está falando de Natal, quando a gente fala em Natal, a gente tem aquela sensação de que todo mundo tem que se amar, todo mundo tem que se gostar e todo mundo... mas não é bem assim que acontece, né, Deise? Não é? As pessoas não se amam loucamente? Eu acho que não é bem assim. Acontece fofocas? Acontece. Capaz. Pelo menos todo ano se renovam as fofocas. É uma coisa boa. Tudo tem um lado positivo. Tudo tem um lado positivo, exatamente. Mas, gente, quando a gente fala em Natal, a gente, claro, tá pensando, né, em reuniões de família, pessoas junto. Nesse momento, tem que relevar um pouquinho? Tem que abrir um pouquinho o coração, pelo menos? Pelo menos tentar, né? Tentar. Já é um bom caminho. Já é um bom caminho, na verdade, né? Porque assim, não é no Natal que as pessoas viram santas também. É verdade. Não é verdade? É verdade. A gente também não pode ser tão assim, é tudo muito lindo. O que acontece muitas vezes nas festas de Natal, Ano Novo, né? Mas o que o Natal ele acaba sendo mais crucial porque geralmente são encontros de família. A maioria dos nossos perrengues estão onde? Nas famílias. Qual é o núcleo dos nossos perrengues? Se a gente olhar bem, estão no ciclo familiar, no sistema. E é um sistema de pessoas que se amam, mas que são completamente diferentes uns dos outros. E aqui é que começam os perrengues, porque você tem um hábito de algumas coisas, você tem algumas crenças, você tem algumas autorregras, aí eu tenho outras, aí eu acredito nisso, você acredita naquilo. E muitas vezes, por ser um sistema familiar onde... diferente, por exemplo, de um grupo de amigos, você gosta de rosa, eu gosto de amarelo e eu até respeito o que você gosta, né? Eu não concordo muito com o seu rosa, mas eu respeito. E se você concordar ou não concordar, você vai estar na sua casa, eu vou estar na minha e tá tudo certo. Agora, quando a gente fala de família, a gente acaba muitas vezes assim, não, você é meu sobrinho, você é meu neto, você veio depois do que eu, então você tem que... E aí o tem que, né? O difícil do tem que seguir aquilo que é tradição no nosso contexto familiar, no nosso sistema. Então, como que você... E aí, como tem já um vínculo que não se rompe, veja, o amigo eu posso deixar de ser amigo, né? Mas o sobrinho nunca vai deixar de ser sobrinho, o irmão nunca vai deixar de ser irmão, né? Assim, cuidado, marido deixa de ser marido, sogra deixa de ser sogra, né? Então, assim, alguns rompimentos podem ter, mas o rompimento de sangue ele não acontece. Então, parece que ele dá mais aquela coisa de... Agora que eu posso falar. Então aqui eu posso falar o que eu penso, o que eu não penso, porque eu não preciso ficar tão polida em relação a algumas coisas, né? Que numa relação de amizade ou no trabalho, enfim, a gente tem que dar uma engolida de vez em quando. E é por isso que às vezes acontece alguns atritos ali. Mas eu acho que é interessante fazer essa abordagem, por quê? Quando a gente tá falando nesses atritos, família, a gente também, pelo menos assim, a grande maioria das famílias, tem crianças envolvidas nisso tudo. E quando a gente vê... Mas aí, ao mesmo tempo, a gente sabe que essas crianças, elas têm uma inocência muito grande, elas acreditam, sim, no Papai Noel, elas... E eu acho que toda essa energia que paira, que não é positiva... Tem que passar um pouco longe dessas crianças, não tem que? Tem que. E eu sempre, eu acho que bom que as crianças estão no ciclo familiar, né? E aquela correria, e criança gritando, e choro, e confusão, enfim. Por quê? Porque elas trazem para nós adultos até essa coisa da fantasia, de o Papai Noel vai chegar, ou mesmo que o Papai Noel vai chegar, ele deixou presente. E não importa o tamanho do presente, não importa o valor, importa a coisa simbólica, da espera, né? Por isso que assim, algumas pessoas falam pra mim assim, eu conto mesmo, fui lá, comprei, já dei antes, porque ele tem que saber que sou eu que compro. É uma criança ferida. Né? Esse adulto ferida. Que faz isso é uma criança ferida, que talvez lá na sua história de Natal, talvez não foi aquele conto de fadas que ele talvez via nos filmes ou imaginava, e por isso ele tem uma criança ferida e então vamos ferir todo mundo. Isso, vamos deixar ninguém imaginar nada. Ninguém vai ser feliz. Porque sim, aquelas pessoas que têm memórias gostosas de Natal, tem isso, assim, nossa, era tão bom, era tão... E até os 7, 8 anos, até às vezes até mais, conseguem manter um pouco essa fantasia.
que é essa espera, que é esse clima, que é essa coisa de estar junto. Então, eu acho que as crianças, elas dão uma amenizada e elas fazem as pessoas entenderem assim, nossa, olha que mágico isso, olha que gostoso isso. E aí é que esses reencontros acabam sendo prazerosos, né? Pode até ter aquela fulana ou a ciclana que você não gosta muito, você não precisa estar do lado dela. Tem outros amores lá nessa festa que você pode. E sabe, o Natal tem uma coisa muito importante, assim, que eu acho que é aproveitar aí essa data para você descobrir a sua história. É verdade, porque geralmente, nos natais, né, nesses encontros familiares, tem aquela tia mais distante, ou tem aquele vô, aquela avó, aquele bisavô, aquela bisavó, que é uma ótima oportunidade para você sentar, então, perto dessa pessoa e começar a perguntar, né? Tia, como é que era quando você era adolescente? Que festas vocês faziam? Que coisas vocês faziam? Então, e aí a gente descobre, é muito legal, porque muitas coisas você percebe assim, nossa, que os ciclos permanecem. Por exemplo, né? Um dia a gente estava numa festa dessa de família, a gente começou a conversar sobre como eles paqueravam. Como que eles paqueravam? Como era o namoro, como que era? Porque também tinha o olho no olho, tete a tete, enfim. E aí eles contavam assim, que eles ficavam no cinema, andando em volta do cinema, e se eu tenho um interessado, eu deixava um lugar vazio. Se eu não tenho ninguém interessado, era a amiga que sentava. Mudou hoje, porque a gente não fica mais andando no cinema, mas as pessoas às vezes ficam andando na rua, fazendo o mesmo movimento, dando voltinha para ver o gatinho lá. Então, às vezes são histórias que reproduzem, que é bacana. Assim, nossa, como é que será que era meu pai jovem fazendo isso? Como é que será que era minha avó jovem fazendo isso? O que eles faziam naquela época? Esse compartilhamento de histórias, na verdade, né? E quando a gente conhece mais dos nossos antepassados, do nosso ciclo familiar, a gente conhece mais da gente. Nossa, eu tô fazendo isso e minha avó também fazia aquilo. Nossa, olha isso aqui, é teimosia igual do meu avô, né? E aí a gente também começa a se conhecer. Você sabe que teve uma situação como essa, e eu não recordo, mas eu acredito que era no Natal também. E eu tava realmente com a minha sogra. E ela começou a contar algumas coisas, de repente as irmãs começaram a contar outras coisas, e de repente quando a gente viu, todo mundo tava rindo horrores, porque eram situações que eles tinham vivido em outras épocas. E é tão gostoso você saber de coisas de outras pessoas, de histórias de vida, porque, né? Quer dizer, eu gosto, né? A gente vai ficando mais velho, mais maduro, a gente vai ficando mais chato também, né? Vai. Porque assim, a gente começa a ficar Que horror ranzinza. isso, né? Assim, a gente começa assim, eu quero essa almofada aqui. Então, eu quero aqui, né? não é? O jovem, ele nem viu a almofada, e tá tudo certo, né? Tá tudo bem. Então a gente vai ficando velho, vai ficando chato. Quando a gente percebe que essas pessoas mais velhas, que às vezes a gente olha assim, nossa, aquela tia mais ranzinza, que história que ela tia tem? E você sabe que ela já aprontou alguma vez na vida, ela já aprontou né? na vida. E por que ela ficou ranzinza? E eu gosto muito da coisa do ver além do aparente. Então, o que tem por trás dessa pessoa amargurada, o que tem por trás daquela tia que é a fofoqueira, o que tem por trás daquela que não quer se envolver com ninguém, o que tem por trás dessa história, né? Então, assim, olhe para sua família, aproveite essa época e, assim, que dor cada uma carrega. Cada pessoa dessa carrega. Que alegrias cada uma dessa pessoa carrega. Porque, às vezes, são, vamos lá, 7 irmãos. Cada um desses irmãos teve e viu o amor que recebeu dos seus pais de uma maneira diferente. E é essa forma com que eu vejo, às vezes os pais acham que deram tudo igual. E não é verdade também, mas eles acreditam que sim. E como eu vejo isso, vai fazer também quem eu sou. E aí, por que aquele tio se tornou daquele jeito? E aí a gente pode aproveitar essa época do Natal para realmente se conectar com a gente. E é isso que você estava falando antes também das crianças, porque quando você tira esse sonho das crianças, talvez a ilusão, talvez a imaginação, vai evitar que tenhamos um adulto frustrado lá na frente. Exato. Fazer com que essas crianças vivam emocionalmente bem e felizes. E a gente fala de crianças, mas é como a Adri estava falando, é um ciclo de pessoas, é um círculo de pessoas também que estão envolvidas nisso tudo. E que tem amor. Né? Porque assim, por mais que... mas eu não gosto do jeito da fulana e eu vou fazer o contrário. Fazer o contrário eu tenho uma base, que eu me faço referência. Então, a gente está ligado, né? É um sistema interligado. Então, são pessoas que estão ligadas de alguma maneira. Sim. E por isso que é importante a gente se conectar. Porque quando eu conecto com o outro, eu me conecto comigo também. Pra gente finalizar, Daisy, essa imaginação. Você sabe que a gente estava conversando hoje e eu nem coloquei ali, né? É pra contar pras crianças ou não? Papai Noel existe, tá, gente?
Sim. Papai Noel Você existe. não acredita? Eu Eu acredito. acredito. Eu adoro Papai Ele Noel. vem lá do Polo Norte. Mas tem algumas crianças que alguns pais falam assim, não, tem que contar para as crianças ou não tem que contar para as crianças? Olha só, vou falar uma coisa bem legal. Então, até os 7 anos, as crianças têm um nível de imaginação bem forte, certo? Depois disso, eles já começam a questionar. Mas eu conheço esse tio barbudo. Esse tio é o meu primo, esse tio é o fulano de tal. Uma vez o meu filho fez uma pergunta, ele nem não lembro quantos anos ele tinha, ele falou assim, mamãe, por que algumas crianças ganham presentes muito bons e outras crianças não? Né? Já que o mesmo Papai Noel. Aí a resposta foi, porque cada pai, cada mãe é que dá o dinheiro pro Papai Noel para que ele compre o seu presente. Então vai ser baseado naquilo que o pai e a mãe permite que o Papai Noel compra. Por quê? Porque ele queria um iPhone, sei lá qual. Né? Então assim, querido, não adianta você pedir. Mas eu vou pedir na carta e ele vai me dar. Não, não vai. Não vai porque tem, né, uma autoridade maior que são os seus pais. Hoje eles já são maiores. E aí, o ano passado, meu filho estava assistindo aqueles filmes lindos de Papai Noel, com aquele Papai Noel maravilhoso, assim. E aí ele, sozinho, ele falou assim, mamãe, eu já entendi. O Papai Noel, ele existe. E ele tá realmente no Polo Norte, mas ele é um só. E são muitas crianças. Então, é por isso que tem um monte de homens, que são os tios, fantasiados de Papai Noel, porque eles precisam ajudar. Né? Mas no dia, porque o Papai Noel de verdade, ele só pode vir no dia. Nos outros dias ele tá fazendo brinquedo. Filho, é isso mesmo. É isso mesmo. Ponto. E tá tudo certo. E às vezes é a própria criança que vai trazendo conclusões. Então, tem coisas, Thiago, que não somos nós que precisamos contar. Eles é que vão fazendo conexões e vão entendendo até que chegar uma hora que, não faz mais sentido ou faz sentido. E aí a própria pessoa vai desenvolvendo isso. Deixa pra criança o que é da criança. Que legal. Ai, gente, que bom receber a Deise aqui no nosso programa de Natal. Eu queria desejar para você um excelente Natal, tudo de bom. Que 2023 seja maravilhoso para você. Amém, né? Amém, amém. Isso mesmo.